Professor Max, posso compartilhar na tela? Está desativado aqui o meu compartilhamento. O doutor Felipe, direto de séries, internacional. Convidados internacionais. Marcão do Vale do São Patrício. Conseguiu compartilhar aí? Aí deu. Agora sim. Pertinho do Maranhão. Gente, bom dia a todos. A gente já estava conversando aqui e é interessante a gente começar essa nossa educação continuada dessa forma. Eu acho que na semana passada o Juliano já deu uma amostra muito boa do que vai ser para frente, né, nesse novo normal que a gente vive. Isso permite com que outros profissionais possam participar dessas nossas reuniões. A gente tem que deixar sempre bem claro que essa educação continuada do INCORE, que já acontece há bastante tempo, ela tem o intuito de atingir não só a classe dos médicos, mas como dos profissionais de saúde em geral, que fazem parte efetivamente da equipe multidisciplinar. Eu vou falar hoje um tema muito específico, que é o ECMO em pacientes críticos com Covid-19. Né? Para quem não é familiarizado com o termo ECMO, ele é a abreviação de Extracorporeal Membrane Oxygenation e já existe já há mais de 50 anos. A gente vive uma situação crítica com o Covid. O intuito dessa aula não é falar especificamente da doença, mas sim da possibilidade que existe dos pacientes graves. Então, só para racionalizar os princípios da ECMO, ela funciona como uma circulação extracorpórea convencional, a princípio, né, que drena o sangue venoso através de uma ou duas cânulas posicionadas no átrio ou nas cavas, onde o CO2 é retirado e adicionado o oxigênio através de uma membrana. O sangue, então, retorna à circulação sistêmica através de outra veia. Nesse caso, a gente diz que é a ECMO veno-venosa, nós vamos explicar um pouco mais sobre isso, ou através de uma artéria, que é a ECMO veno-arterial. O foco da nossa aula de hoje é a ECMO veno-venosa, visto que os pacientes, em grande sua maioria, acometidos por SARA grave na COVID, eles não desenvolvem, na maioria das vezes, problemas cardiológicos, que seriam, então, necessário a ECMO veno-arterial. Esse logo aqui embaixo, que é da ELSO, ELSO é Extracorporeal Life Support Organization, que é uma organização internacional que regulamenta a ECMO no mundo, que faz os congressos, faz educação continuada, certifica serviços e faz os registros dos centros que realizam ECMO. Então, só para a gente evidenciar aqui, a ECMO veno-venosa, né, no seu esquema normal, nós inserimos uma cânula periférica, normalmente em torno de 25 French, na veia femoral, normalmente à direita ou à esquerda, tanto faz. Essa cânula é inserida até o início da cava inferior, logo acima das veias suprahepáticas, onde essa cânula vai realizar a drenagem, né, do sangue venoso através de uma bomba centrífuga. Nós vamos mostrar o esquema depois. Vai passar pelo oxigenador e esse sangue oxigenado ele vai ser reinfundido na cava superior, próximo ali, já chegando à válvula tricúspide, tá? Então, ela tem uma configuração diferente da veno-arterial. A veno-arterial, você vai fazer a drenagem venosa e vai reinfundir numa artéria, tá certo? Então, basicamente, a ECMO veno-venosa ela foi desenvolvida para proporcionar um suporte parcial ou total para as desordens pulmonares graves, sem necessidade de suporte do coração, né? Porque ela é só indicado quando o débito cardíaco é normal. Tradicionalmente, foi como eu falei, a drenagem venosa é realizada através de veia femoral e o retorno através da veia jugular interna, onde a ponta da cânula chega ali bem próximo à válvula tricúspide. Recentemente foi desenvolvida uma cânula de duplo lúmen, que através só de uma punção você consegue fazer tanto o retorno quanto a reinfusão do sangue oxigenado. Essa aqui é a cânula que foi desenvolvida, uma cânula única, mas não existe no Brasil, não é autorizado pela Anvisa.
Na verdade, na grande maioria dos centros internacionais, eles também não utilizam essa cânula porque, pelo fato dela ser inserida na jugular interna direita, ela tem um calibre relativamente menor. Então, se o paciente ele precisa de um fluxo maior, ela não consegue dar, né? Esse aqui é só para a gente de fins históricos. A primeira paciente que teve sucesso na ECMO foi em 1971, em Santa Bárbara, pelo Dr. Donald Hill. Esse paciente ele tinha sofrido um trauma torácico, uma contusão pulmonar, e foi tratado com sucesso. Em 72, nós tivemos o primeiro sucesso de um paciente pediátrico. E em 1975, esse aqui é um neonato, o primeiro neonato que sobreviveu à ECMO, chamada essa jovem aqui, Esperança, que atualmente ela já está com a idade aí, mais de 40 anos, era foto quando ela tinha 21 anos. Então, nós migramos por um suporte gigantesco, que é esse aqui de 1971, por um suporte aqui, é bastante simples, o modelo, o módulo dele, a gente tem disponível no mercado sem nenhum problema. Aqui mostra esquematicamente como é que funciona. Esse aqui é um console que consegue impulsionar uma bomba centrífuga, que é esse pump head aqui, onde a gente vai colocar quantas rotações por minuto a gente quer que o sistema funcione. Então, esse console ele pode dar mais de 6.000 rotações por minuto, e ele drena então o sangue venoso do paciente, passa através desse membrana de oxigenador e reinfunde no paciente. Isso aqui é um trocador de calor que tem o intuito de a gente não deixar, né, o paciente ou o sangue esfriar. E da mesma forma, se o paciente tiver algum problema neurológico, a gente pode também esfriar um pouco, deixar o paciente mais hipotérmico. Então, o ECMO serve então como uma terapia de suporte e não como um tratamento curativo, né? Ela serve para uma ponte para a recuperação, para ganhar tempo para a recuperação do paciente. E nesse contexto, né, do Covid-19, é fundamental justamente nos pacientes que desenvolvem aquela tempestade inflamatória absurda, intensa, associada a fenômenos tromboembólicos. Então, eles desenvolvem aí uma deficiência grave do processo de trocas gasosas. E aí a ECMO ela serve, então, no intuito de esperar passar essa tempestade inflamatória e recuperar, e a possibilidade de recuperação desse pulmão. Também serve para ponte de decisão, né? Qual que é o próximo passo a ser realizado, enquanto a equipe decide se vai precisar fazer uma cirurgia. O paciente, então, ele já tinha um enxerto, como uma cardiopatia congênita, um enxerto que trombosou e entrou em falência, e aí ele serve também para dar um tempo para a equipe decidir, e também, obviamente, para transplante, tanto pulmonar quanto cardíaco. A ELSO, ela nos trouxe algumas diretrizes. Essa aqui tem 2013, eles atualizaram em 2017 sem maiores atualizações. Então, eles colocam aqui quais são os critérios de inclusão para a gente considerar o paciente para a ECMO. Então, um paciente com insuficiência respiratória grave, com hipoxemia, essa insuficiência pode ser primária ou secundária, e ele considera, quando o paciente tem 50% de risco de mortalidade, que está associado a uma relação PO2-FO2 menor que 150, com FO2 maior que 90. E um score de Murray de 2 a 3. Nós vamos ver o que é esse score de Murray. Ou 80% de risco de mortalidade associado a uma PO2-FO2 menor que 100, com FO2 de 90%, com Murray score de 3 a 4, apesar do tratamento otimizado acima de 6 horas. Retenção de CO2 importante, ventilação mecânica, mesmo com a pressão de platô maior que 30 centímetros de água. Necessidade de intubação, o paciente vai para transplante pulmonar. Lembrando aqui que eu estou falando somente das indicações de insuficiência respiratória, tá? Quando o paciente tem uma parada cardíaca, um colapso respiratório por tromboembolismo pulmonar maciço, né, ou bloqueio das vias aéreas, que foram irresponsivos para o tratamento otimizado. Esse aqui é o score de Murray. Ele relaciona 4 variáveis, né? A relação PO2-FO2 com uma fração de ejeção de 100%, tá? Mostrando aqui, quando o paciente tem uma PF menor que 100, são 4 pontos. Esse aqui relaciona o raio-x, quantos quadrantes de infiltrado tem no raio-x, e cada quadrante é 1 ponto a mais no score. Mostra aqui também a PIP, né? Aqui 4 pontos se a PIP tiver maior que 15, e a complacência pulmonar
por ml por centímetro de água. Então, esse score de Murray é interessante para que a gente possa predizer um risco de mortalidade e enquadrar os pacientes com insuficiência respiratória grave no protocolo da ECMO. A partir do momento de instituído a ECMO, qual que é o nosso alvo, né? Então, a saturação de oxigênio na hemoglobina, quando é ventrículo arterial a ECMO, acima de 90, e quando é veno-venosa, acima de 75, tá certo? E a saturação venosa entre 70 e 80. Lembrando que a perfusão tecidual adequada, né, ela é determinada por uma pressão arterial adequada, uma saturação venosa adequada e o nível de lactato adequado, ou também a curva, né, se essa curva está descendente, né, o que é importante para que a gente avalie se a ECMO está sendo efetiva no tratamento do paciente. As complicações da ECMO, a gente sabe, tem o sangramento, o tromboembolismo, relacionado à canulação, pode ter trombocitopenia relacionada à heparina, tem algumas específicas da veno-venosa, nós vamos falar, da ventrícula arterial nós não vamos falar, e complicações neurológicas. Então, o sangramento pode acontecer em 30% a 40% dos pacientes, principalmente nos pacientes com ventrícula arterial. A gente sabe que parte desses pacientes que colocam que está dentro dessa estatística são pacientes com síndrome pós-cardiotomia, ou seja, pacientes que foram submetidos à cirurgia cardíaca, então esses pacientes têm um risco maior realmente de sangramento. Procurar sempre manter um nível de plaqueta adequado, se tiver um sangramento maior, tem que explorar o paciente, tomar cuidado com o tempo de coagulação ativado do paciente e, se necessário, a gente tem que infundir, administrar fatores de pró-coagulação, sempre tomando cuidado, pesando na balança o risco de coagulação do sistema. Então, esse aqui é a coagulação do sistema, quando a gente percebe que tem coágulo aqui na membrana do oxigenador, isso aqui gera uma resistência absurda e aí a gente tem que trocar isso de urgência, porque o paciente vai entrar em baixo débito grave. Problemas relacionados à canulação, isso aí acontece principalmente mais na canulação arterial, na venosa. Se você tiver um ultrassom que facilita ainda a sua punção, o risco de lesão é muito menor, né? Mas na artéria você pode dissecar e pode romper, então tem um risco maior na ventrícula arterial. Essa trombocitopenia induzida à heparina é importante, se a gente é raro, mas ela acontece, e se tiver a gente tem que substituir a heparina endovenosa por outros anticoagulantes endovenosos. Especificamente, uma complicação da ECMO veno-venosa é o que a gente chama de fenômeno de recirculação ou circulação cruzada. Lembre bem que quando eu falei na configuração, quando a gente introduz a cânula periférica na veia femoral, que a gente vai colocar essa cânula até logo acima das veias suprahepáticas, e a outra cânula, a do retorno arterial, que seria introduzido na veia jugular interna direita, vai estar próximo ali à válvula tricúspide. Se você colocar essas cânulas próximas, a cânula de drenagem vai drenar a cânula do arterial. Ou seja, você não vai conseguir atingir o que você queria, o que a gente chama de circulação cruzada. Isso é importante, então, o eco está presente para que essa distância não permita com que a cânula de drenagem drene essa cânula do retorno do sangue oxigenado. Porque o intuito é claro, né? A gente vai infundir sangue oxigenado através do ato direito, que vai lá para a artéria pulmonar e vai chegar nas artérias e nos capilares pulmonares já com sangue oxigenado. Então, esse é o intuito, para que a gente não precise fazer a configuração ventrículo-arterial. Do ponto de vista de substrato científico, a ECMO, nós não temos muito substrato, nós temos bastante relatos de casos e casuísticas de centros, mas estudos robustos nós não temos. O primeiro que surgiu foi o Caesar Trial, que foi em 2009, foi publicado, foi um estudo randomizado, single center, num hospital da Inglaterra, onde eles conseguiram randomizar 90 pacientes para o grupo ECMO, 90 pacientes para o grupo de ventilação mecânica convencional, todos eles com insuficiência respiratória severa, né? E o que eles viram de resultado? Eles tiveram uma significativa mudança com relação ao quesito mortalidade, né? De 57 pacientes que foram submetidos, né, à ECMO, né, dos 90, eles tiveram o endpoint primário atendido, que era uma sobrevivência em até 6 meses, visto que o paciente que foi tratado com ventilação
convencional, eles tiveram uma mortalidade realmente maior. A crítica grande desse trabalho é que dos pacientes que foram randomizados inicialmente para ter a ECMO como o tratamento adequado, vários deles não chegaram a ir à ECMO, né, a colocar em ECMO. Então, foi uma falha do trabalho, mas esse trabalho foi o que guiou e que nos deu um norte para que a ECMO venosa nos pacientes adultos fossem tomadas com maior segurança. A gente sabe que, estatisticamente, o resultado da ECMO nos pacientes neonatais e pediátricos são melhores do que os pacientes adultos. E aí, o trabalho que eles trouxeram, que foi publicado no JAMA em 2011, esse foi em 4 centros da Inglaterra, eles viram, então, foram 80 pacientes que foram direcionados a princípio para a ECMO, 69 foram efetivamente colocados em ECMO, né? E eles, quando compararam com o tratamento convencional, então teve uma sobrevida melhor quando o paciente que tinha H1N1, na época da epidemia que se teve em 2010, entre 2009 e 2010, não só na Inglaterra, como em vários países do mundo. E por último agora é o EOLIA Trial, que foi publicado agora em 2018. Eu estou trazendo esse substrato científico, que é o que nós temos para a gente nos basear para o Covid-19. Esse trabalho, ele foi 1.015 pacientes foram elegíveis para a randomização do tratamento convencional, que seria o tratamento otimizado, né, sob ventilação mecânica. Desses pacientes, 249, então, realmente foram randomizados. Então, 124 foram para o grupo ECMO e 125 para o grupo tratamento convencional. Mostrou-se aqui que houve numericamente uma diferença numérica entre os pacientes que tiveram uma sobrevida da ECMO, da convencional, mas não teve diferença estatística significativa. Ele mostra aqui que no endpoint primário, que foi mortalidade até 60 dias, numericamente o grupo ECMO foi realmente menor, né, comparando, mas não teve uma diferença estatística. A grande crítica desse trabalho é que houve um crossover muito grande, em torno de 28% dos pacientes que foram para o tratamento convencional, eles tiveram que ser migrados para o tratamento ECMO. Então, isso dificultou a análise estatística. Depois a gente pode passar esse trabalho para os nossos estatísticos, o Dr. Juliano e o Dr. Max, para uma análise mais específica. E aí a gente fala que o seguinte, a ECMO, nós estamos aprendendo a lidar com a ECMO com o carro andando, né? Então, tudo que nós estamos aprendendo é novo. Então, o Covid, né, a gente sabe que quando a gente acha que o buraco ele é grande, a gente percebe que o buraco é muito maior do que a gente imagina. E essa é a dúvida que nós temos, o quão a ECMO pode ser efetiva no Covid, visto que a SARA desses pacientes ela é muito grave, inclusive quando comparado com a H1N1, mostra-se com uma situação muito mais agressiva do que o outro. E aí, a Elso, ela nos trouxe um guideline para que a gente possa nos guiar para os pacientes com Covid-19. Ela trouxe esse fluxograma que é o mesmo utilizado para os pacientes com SARA. Então, se você tem um paciente aqui que tem uma SARA grave, né, que já está com todos fatores, né, de ventilação protetiva já que estão estandartizadas, feitas, né, diurese ou a ressuscitação volumétrica está apropriada, aí nós vamos considerar. Se essa relação PO2 e FO2 for menor que 150, está aqui. Strongly recomendo, então, assim, uma recomendação robusta que você tem que pronar esse paciente, a não ser que tenha alguma contraindicação, né? Está recomendado, então, usar o bloqueador neuromuscular, fazer uma estratégia de PIP alto, né? E tem que considerar, se tiver no serviço, né, o vasodilatador pulmonar, que seria o óxido nítrico, e as manobras de recrutamento com o sistema pressurizado, track care e etc. Se realizado essas condutas aqui, e mesmo assim, se essa PO2 e FO2 relação a baixar menor que 80, maior que 6 horas, ou menor que 50 PF, maior que 3 horas, e se o pH, se tiver com acidose com PCO2 acima de 60, maior que 6 horas, se não, vamos continuar o tratamento, né, ventilatório. Se sim, nós temos que considerar essa ECMO.
né? A não ser que tenha uma contraindicação que nós vamos falar. A Elcio, ela nos trouxe então essas indicações. Então, o paciente com hipoxemia refratária, né, ou com piora da hipercarbia, apesar da ventilação protetiva, se o paciente estiver em posição de prona, PIP alto, se foi utilizado ou não óxido nítrico ou ventilação de alta frequência. E aqui, que é o nosso foco, né, o paciente grave com SARA e que precisa de drogas vasoativas, que tiver em choque séptico, choque cardiogênico, secundário ao Covid-19. Então, foi incorporado isso aí para que a gente possa nos guiar. Se tiver alguma falência de algum órgão, mas sem maiores comorbidades também, ele entra no quadro. Então, não é considerado injúria renal aguda, não é contraindicação. E aqui agora, como contraindicação, que a gente tem que ter um racional entendendo o serviço, entendendo qual que é a logística, a parte financeira, de pessoal, que é possível. Então, as contraindicações são várias, né? Então, se o paciente tem múltiplas lesões de órgãos, se o paciente tem status imunocomprometido, se o paciente ele já tem alguma doença que é necessário a utilização de imunossupressores, ou se o paciente já é transplantado, se tem doença pulmonar crônica, doença cardíaca congênita, se tiver alguma complicação neurológica, hemorragia intracraniana ou algum dano cerebral irreversível, hemorragia incontrolável, se tem alguma contraindicação para anticoagulação, isso é um dado fundamental, porque no ECMO a gente tem que ter o controle do TCA, a gente faz a heparina normalmente endovenosa, a gente mantém uma faixa terapêutica acima, em torno de 200 o TCA, né, quando o paciente tem várias falências múltiplas de órgãos. Esse outro dado aqui, quando a ventilação mecânica maior que 14 dias, na verdade, na ECMO, ou na Covid-19, a recomendação da maioria dos centros é se tiver maior que 7 dias, eles já deixam de recomendar, na grande maioria das vezes, a não ser que seja um centro que tem um volume muito grande, uma experiência muito grande, eles recomendam. Outro questionamento de contraindicação seria a idade, né? Paciente maior que 65 anos, eles não recomendam. A gente sabe que os pacientes de Covid e os mais idosos, eles têm um pior prognóstico, realmente. Aqui, se o paciente tiver alguma doença cromossômica, alguma anomalia, né? Se for agora um prematuro neonato extremo, ou que tiver, na verdade, os prematuros. Outra análise, que igual eu falei aqui, dos dias de ventilação mecânica, a gente tem que considerar quanto mais precoce ou não seria o resultado melhor. E também a gente tem que considerar a massa corpórea, né? A gente sabe que se o IMC for maior que 35, é uma contraindicação relativa. Coincidentemente, na semana passada, me ligaram de um hospital onde tinha um paciente com Covid perguntando da possibilidade da ECMO, e o paciente pesava 180 quilos. Então, isso já é uma contraindicação importante. E aí a Elsa nos fez, através de um serviço da Austrália, um score chamado RESP Score. Esse RESP Score ele é muito importante, que ele é muito simples de ser feito, e ele nos dá, aqui a gente não vou conseguir fazer uma hipotética paciente, mas quando você faz isso no site, você vai preenchendo as características do paciente, ele já te dá aqui, através dessa graduação aqui, uma estimativa de sobrevida do paciente que vai ser submetido à ECMO. Então, esse RESP Score ele considera, por exemplo, quando o paciente é o classe 5, quando o RESP Score dele é menor que menos 6, ele tem somente 18% de chance de sobrevida. No caso do 4, quando ele é de menos 5 a menos 2, 33%, e assim por diante. E o classe 1, obviamente, é um paciente que tem uma chance de sobrevida muito grande. E aí aqui fica aquele questionamento: será que esse paciente que talvez tivesse um RESP score, será que seria necessário colocar em ECMO, né? E essa pergunta que a gente não sabe. E aí a dúvida que fica é que será que a ECMO ela é capaz de melhorar no Covid-19, ela é capaz de melhorar ou de salvar um percentual de pacientes importantes que está com síndrome de angústia respiratória aguda na Covid? E aí, o que a Elcio nos trouxe? E esse dado aqui é de ontem, tá? Lembrando que esses são os serviços que fazem um registro online na ECMO de quantos casos de ECMO foram submetidos para os pacientes de Covid. Então, até agora, até ontem à noite, 975 pacientes foram
colocados em ECMO, sendo que são suspeitos 966 já são casos confirmados, tá? A gente vê que na grande maioria do país que mais colocou ECMO foi os Estados Unidos, 664 pacientes. Desses 664, 270 continuam em ECMO e que já completaram ECMO foi 394. Então, se recebeu alta vivo ou morto, né, 286. Na Europa, nós tivemos uma casuística interessante. Na Ásia, a gente teve uma casuística relativamente pequena, apesar da China ter sido o país que primeiro teve, né, o Covid. Na América Latina também. E lembrando que, seguramente, existem bem mais do que ECMOs instituídas desse valor, porque vários centros não notificam a ELSO com relação ao seu registro. E a ELSO recomenda que, a partir do momento que você instituiu a ECMO, é recomendável que você já entre no site e já inclua o paciente no registro. Bom, deu um problema aqui no meu computador, não estou conseguindo passar aqui a próxima slide. Mas, enfim, vamos analisar um pouco mais aqui. Então, desses pacientes que foram, que tiveram, né, o ECMO completado ou que foi retirado de ECMO, então, 196 pacientes, eles realmente tiveram alta hospitalar, né, saíram vivos e voltaram para casa. Então, eles consideraram que 51% desses pacientes obtiveram sucesso quando foi instituído a ECMO, no caso da SARA grave no COVID. A gente sabe que então, um percentual considerável desses pacientes ainda estão em ECMO, então essa pode melhorar essa estatística ou pode piorar muito, né? A gente sabe que quanto mais tempo fica em ECMO, mais a chance de dar alguma coisa errado. Eu não sei o que aconteceu, eu não estou conseguindo passar, mas na verdade só tem mais 2 slides que mostravam o tempo médio de internação hospitalar, né, que era de 21 dias, mostrando também o tempo de duração média da ECMO, e um dado importante que mostra nessa estatística que eu não estou conseguindo passar, não sei por que deu um problema no meu computador, que o tempo médio para instituir a ECMO nesses pacientes foi de 4 dias, tá? Então, ou seja, a gente percebe que não esperou muito tempo para que se instituísse a ECMO. Como eu não consegui passar, eu estava concluindo, né, no meu slide de conclusão, eu coloquei que, primeiramente, menos de 2% dos pacientes que são admitidos nas unidades de terapia intensiva que evolui com síndrome da angústia respiratória são efetivamente colocados em ECMO. Fica o questionamento: qual é o tempo médio que a gente vamos instituir a ECMO nesses pacientes? O que a maioria dos serviços recomendam é o quanto antes a equipe se juntar para poder definir isso melhor. Quanto mais a gente retardar essa ECMO, pior é o prognóstico do paciente. Outro dado que é fundamental é que a decisão de instituição da ECMO ela se passa por uma equipe multidisciplinar. Mais do que nunca, essa equipe é fundamental, né, para que a gente possa traçar a melhor estratégia para o paciente. Infelizmente, a mortalidade ainda é muito alta, né, nos pacientes que são colocados em ECMO. Infelizmente, nós ainda não temos trabalhos científicos robustos para que nos dê uma recomendação robusta, para que a gente tenha uma segurança para instituir a ECMO. O que a gente percebe e que a gente vê nas grandes recomendações é que os pacientes jovens que não têm maiores comorbidades e que entrem num ciclo grave esses são os pacientes, primeiramente, que nós temos que pensar. E interessante que na própria site da ELSO, uma das recomendações de instituir ECMO no paciente se ele é profissional da saúde. Os pacientes profissionais da saúde que estão no front e que foram contaminados por Covid, a ELSO recomenda quando eles preenchem aqueles critérios de gravidade para colocar o paciente em ECMO. Bom, infelizmente eu não pude mostrar meu último slide. Se voltar aqui meu computador eu passo. Então, obrigado.
Oi, Arthur. Dá um ESC no seu computador, como se fosse sair da tela de Eu reprodução, às vezes você tentei, consegue. eu Então, tentei já, travou mas não mesmo. deu não. Travou mesmo. Arthur, Travou a sua parabéns. voz. Não, mas não tirou o brilho, não. Foi muito bem, Arthur. Só para a gente Já- concluir, duas perguntinhas rápidas aí, Arthur. A ECMO já foi instalada em algum lugar, algum serviço aqui em Goiânia, que você saiba? Olha, no Encore nós já instalamos 3 ECMOs, na verdade, só que só foram todas ECMOs ventricular-arteriais, pela Eu própria digo característica. Covid, nessa situação, você sabe de alguma por aqui? Não, nenhum em Goiânia não. E a última pergunta aí, o Fernando perguntando, o momento ideal aí da ECMO seria 4 dias após a intubação? Na verdade, assim, essa foi o tempo médio do registro da ELSO. Eu acho que o que eles colocam cada vez mais, né, a instituição precoce ela é mais recomendada, mas vamos supor, o paciente jovem, ele chegou em franca insuficiência respiratória, você teve que intubar. Ele preencheu aquelas características, você fez ventilação protetiva, você pronou o paciente, então a relação PF dele está menor que 150, você fez todas as manobras possíveis, né? Pronou o paciente, PIP alta, se você tiver óxido nítrico, você iniciou e não respondeu, esse paciente você já tem que já instituir a ECMO com maior precocidade. Você percebe que no fluxograma, se o paciente tiver com uma relação PF menor que 80, maior que 6 horas, ele já recomenda instituir. Não é aquele negócio, não, vamos esperar para... Não, se preencheu. Se for uma PF menor que 50, passou de 3 horas, você já tem critério para poder indicar. Mas o importante, Adriano, que é muito difícil de responder, primeiro que a gente tem que entender o custo disso, né, por um serviço. Por exemplo, no Brasil, a gente tem que entender, por exemplo, você vai num sistema igual lá de Manaus, que está totalmente saturado, não tem lugar para internar, sabe que é possível colocar? Quando a gente transfere para Goiânia, que a princípio nós temos ainda uma rede de UTI que está ociosa ainda, que a gente consegue destinar profissional para isso, é um racional da gente pensar. Apesar que nós não temos, em Goiânia, uma quantidade grande de dispositivos para colocar. Eu não acredito que seja possível, se tiver 2 pacientes ao mesmo tempo com essas características, em Goiânia, saturou. Então é diferente. Na França, que é na França que tem a Maquet, que é francesa, que tem uma quantidade gigante de serviços que fazem ECMO, nesse Eolia Trial, eles, em determinado momento do Covid, na França, acabou-se as ECMOs. Entendeu? Uhum. Em São Paulo, por exemplo, no Einstein, no Sírio, que são hospitais também que estão com a rede bem tranquila, eu soube de uma colega lá do Einstein que eles colocaram 2 pacientes em ECMO, eles conseguiram realmente tirar de ECMO, eu não sei o desfecho, se depois de tirar desse paciente teve boa evolução, e o outro ainda eu não procurei saber como é que está, se está em ECMO ainda. Maravilha, Arthur. Parabéns. Vamos passar agora para a doutora Ana Beatriz, então, porque a gente já está um pouquinho atrasado, e dar continuidade aí na aula. Pode ficar à vontade, doutora. Está tendo alguma dificuldade, Ana, para conectar? Aí. Tá dando para ouvir? Tá sim, pode falar. Tá? Bom dia a todos. Sou bem novata nisso aqui. Se eu tiver alguma dificuldade, desde já me perdoem. Parabéns, Arthur, foi brilhante, foi muito bom. Bom, continuando então a atividade de hoje, esse tema, a importância da precaução de contato, na verdade, já tinha sido um tema definido, né, por nós da CCH já tem alguns meses, né? Mas acabou que veio a calhar na situação em que a gente tem vivido atualmente, né, com a pandemia do Covid.
Então, eu vou falar de algumas características das precauções de contato, da importância delas assim no ambiente hospitalar, tentando focar um pouquinho mais na questão da Covid-19. Então, primeiro de tudo, as doenças infecto-contagiosas, de uma maneira geral, para que elas ocorram, a gente precisa da chamada cadeia de infecção, em que consistem alguns elos, né, como a presença do hospedeiro suscetível, né, que no caso da Covid-19 era a população mundial como um todo, um micro-organismo capaz de causar algum grau de infecção, causar um distúrbio nesse sentido, infecção, invadir o hospedeiro e causar essa desarmonia, né, do sistema imunológico, e, através disso, algum mecanismo de transmissão, pelo qual o micro-organismo consegue atingir o sistema imunológico do hospedeiro e causar propriamente a doença. Então, quando a gente fala de doenças infecto-contagiosas, existem algumas formas de transmissão, mas no ambiente hospitalar, no dia a dia, né, que a gente mais observa, seriam através de, basicamente, 2 mecanismos, né? Ou através de transmissão respiratória, seja por gotículas, seja por aerossóis, ou através do contato direto ou contato indireto, né? A gente vai mostrar mais adiante, que é o cerne da aula de hoje. Então, quando a gente fala em doenças infecto-contagiosas e na forma como elas podem ser transmitidas, existem as recomendações das precauções, chamadas precauções específicas, né? Então, de acordo com a maneira como aquela doença é transmitida, você vai ter uma gama de medidas que compõem essas precauções específicas, dentre elas as precauções de gotículas, para aerossóis e as precauções de contato propriamente. Só que, primeiramente, antes de existirem as precauções específicas, existem as precauções padrão. E o próprio nome, né, já diz, é padrão, é para todo mundo, é para ser seguido para todo e qualquer paciente, né, que interne, independente do diagnóstico que ele possua, justamente para tentar impedir a contaminação dos profissionais de saúde, né, no cuidado daquele paciente, por qualquer tipo de patógeno. E a partir do momento que esse profissional de saúde se contamine, ele pode, né, disseminar para outros profissionais e principalmente para outros pacientes. Então, a precaução padrão tem por objetivo impedir, diminuir o risco de transmissão de infecção, principalmente no ambiente intra-hospitalar. E quais seriam os itens, né, da precaução padrão? Não preciso nem falar, acho que atualmente a higiene de mãos tem sido o assunto, né, acho que no mundo inteiro, acho que os infectologistas estão muito felizes nesse sentido, porque acho que nunca se falou tanto em higiene de mãos e com certeza é uma coisa que agora vai vir para ficar, as pessoas realmente estão tendo uma preocupação genuína nesse sentido, né? Então, a higiene de mãos é o item essencial da precaução padrão e de todas as outras precauções, e a própria precaução padrão prevê o uso de EPIs quando necessário. Então, se você prevê o risco de exposição à secreção corpórea, algum fluido corporal, e isso tem um risco de contaminação, né, do profissional que vai fazer aquele atendimento, o uso de luva, de avental, de óculos, de máscara, está previsto até mesmo nesse tipo de precaução. Além disso, o descarte adequado, né, de material pérfuro cortante, evitando o risco de acidente com material biológico, limpeza do ambiente, desinfecção de utensílios médicos, tudo isso faz parte da precaução padrão. Na verdade, é o que dita as boas normas, né, as boas condutas que a gente precisa seguir dentro do ambiente hospitalar. Com relação à precaução de contato propriamente, né, a higiene de mãos, obviamente, é também um item de extrema importância, mas como itens obrigatórios, a gente tem o uso do avental e da luva, minimamente, e preferencialmente quarto privativo. Eu digo preferencialmente porque, a depender da situação, da estrutura hospitalar, até mesmo do tipo de infecção que a gente está lidando, você pode colocar os pacientes em sistema chamado de coorte, né? Pacientes colonizados ou infectados por um mesmo micro-organismo, com o mesmo perfil de sensibilidade, por exemplo, se tratando de bactérias multiresistentes, a gente pode alocá-los no mesmo local, né? No mesmo quarto. Bom, e como eu falei, a higienização das mãos é algo fundamental, né? Isso já faz parte, como eu disse, da precaução padrão. Então, é sempre importante a gente ter em mente minimamente esses 5 momentos para a higienização das mãos, né? Antes e após o contato com o paciente, sempre que a gente tiver qualquer tipo de exposição à secreção ou fluido corporal desse paciente, antes de procedimentos assépticos, e algo muito importante que às vezes
os profissionais, as pessoas de uma maneira geral, não pensam ou deixam passar, digamos assim, é o contato com as áreas próximas ao paciente. A gente tem que entender que o paciente em precaução de contato, seja por qual motivo for, tudo ao redor dele é potencialmente contaminado. Então, é muito importante a gente ter isso em mente. Aqui, só ilustrando a técnica, né, da higienização das mãos, é importante ressaltar que não adianta só higienizar as mãos, seja com água e sabão, através da higienização simples, seja com a fricção com solução alcoólica. É importante seguir técnica correta e o tempo correto, né? Em geral, com água e sabão, a higienização ela leva em torno de 40 a 60 segundos, com o álcool em gel ou a solução alcoólica de 20 a 30 segundos. Então, de fato, a utilização de soluções alcoólicas vem, inclusive, para facilitar, né, o dia a dia mais corrido e aumentar a chance de adesão, né, dos profissionais de saúde para a higienização das mãos. Essa figura é só para ilustrar as áreas que mais comumente são esquecidas na hora da higienização das mãos, são pontas dos dedos, a região aqui do polegar, algumas áreas até mesmo da palma das mãos, os locais entre as áreas interdigitais são as áreas mais comumente esquecidas na hora da higienização. E quais seriam, então, as indicações, né, propriamente, das precauções de contato? Eu trouxe aqui alguns exemplos, na verdade, de quando a gente colocaria um paciente ou receberia um paciente em precaução de contato. Seria colonização ou infecção por bactérias multiresistentes, isso acho que é o carro-chefe de qualquer hospital, né, que a gente trabalha ou conheça, é um problema de saúde mundial, não é só aqui no Brasil. Algumas doenças elas vão exigir mais de um tipo de precaução, como a varicela, né, altamente contagiosa, então ela tem o contágio não somente através do contato, mas por aerossóis, então esse paciente ele tem que ser colocado nos dois tipos de precauções, e algumas doenças respiratórias, como a gente tem visto recentemente, que é a Covid-19. Eu trouxe esse exemplo aqui, na verdade, é porque eu tinha feito uma outra ordem na aula, acabou que eu estou apresentando a ordem anterior, mas acho que não vai atrapalhar. Eu trouxe alguns exemplos para mostrar a importância do ambiente em que o paciente se encontra, né, internado, reforçando que tudo é potencialmente contaminado, principalmente as áreas bem próximas do paciente. Então, essa figura mostra as superfícies que estavam contaminadas com estafilococcus resistente à oxacilina, ou meticilina, que é o MRSA. Isso, obviamente, antes da desinfecção, mas pensar que é um paciente que está o dia inteiro no quarto, né, e eventualmente vai ter contato com essas áreas, em diferentes momentos do dia, essas áreas vão estar contaminadas, essas superfícies vão estar contaminadas, principalmente aquelas que são altamente tocadas, né, ao longo do dia. Então, é importante que a gente, ao entrar no quarto de um paciente, a gente evite realmente o contato com algo que não seja o próprio paciente e que a gente tenha por hábito a higiene de mãos sempre após o contato com qualquer uma dessas áreas. Nesse outro slide, mostra áreas que também são contaminadas por micro-organismo, aqui no caso é enterococo resistente à vancomicina, que é um micro-organismo também de importância epidemiológica no ambiente hospitalar. E esse trabalho ele concluiu que tanto as luvas quanto as mãos dos profissionais, seja tocando o paciente ou as superfícies no entorno desse paciente, o risco foi o mesmo de contaminação, mostrando o grau de contaminação do ambiente. Eu vou pedir só para eu poder trocar realmente, porque tá muito diferente a ordem, eu acho que vai ficar melhor agora. Eu vou só trocar a aula rapidinho, só um minuto. Bora ver se eu consigo fazer isso. Um minuto, gente.
Ô, Max, quantos participantes nós temos agora? (31). Ouviu aí? Excelente. Agora acho que foi. É só achar agora onde que eu tô aqui. Meu Deus do céu. Fica tranquila, Ana. Que tristeza. Acho que agora foi. Deixa eu ver. Perdoado, tem bebê em casa. Não, não fala não. Não sei o que eu aprontei aqui, gente. Eu achei que... Ai, meu Deus. Tá. Ah lá. Não, gente. Que coisa. Um minuto. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui de novo. Espera aí, que vai dar certo. Ô, Ana, todo computador tem um duende que mora dentro dele. Nem sempre ele faz Gente, eu o que tenho você quer que ele certeza faça. disso. Que raiva. Eu tenho certeza. Não tem cabimento. Deixa eu tentar abrir aqui de novo. Ô, Vamos ver se Ana, agora vai. Ou acho que agora vai. Não é possível. acorda seu Ah, menino lá e pede para ele arrumar isso para você. Com certeza ele vai dar conta. ai, tá triste isso. Não, agora acho que vai dar certo. Não é possível. Oh, meu Deus. Tá, não, agora eu vou compartilhar aqui, acho que vai dar certo. Cadê? Eu não estou conseguindo achar. Acho que vai. Isso aí é aquele problema que a gente fala que está entre a tela e o encosto da Isso cadeira. é certeza, doutor. Isso é certeza, que eu sou analfabeta digital. Então, o sol está batendo aqui. Deixa eu mudar a posição também, que não tá bom. Agora vai ficar melhor. Ou não, né? Tá. Deixa eu ver só onde eu parei aqui. Então, estava nesse pedaço aqui, a gente já comentou. Deixa eu só botar aqui. Pronto. Bom, desculpa, gente. Acabou que não... acho que foi a última que eu mexi realmente, que eu mexo e remexo tanto nas aulas que, enfim. Mas só que, voltando, né, ilustrando a importância do ambiente, como eu falei, né, nas precauções de contato. E isso, atualmente, para a situação que a gente vive do Covid, também ganha uma importância muito grande, né, porque é uma doença que tem se mostrado a importância do mecanismo de transmissão, não só respiratório, mas como contato, seja ele direto ou indireto, para que a pessoa adquira a infecção, né. Então, o ambiente realmente é muito importante. Então, falando propriamente agora do novo coronavírus, né, entrando um pouquinho na situação mais atual, trata-se de uma doença, né, causada por um vírus que foi identificado recentemente como um surto de uma doença que teve início em Wuhan, na China. Os primeiros casos, o que se acreditava é que eles teriam alguma relação com o grande mercado, né, de frutos do mar, de animais vivos e mortos, né, em Wuhan, sugerindo que se tratava de uma zoonose, de uma disseminação de uma doença entre animais e seres humanos. Entretanto, observou-se um número crescente de casos que não tinham qualquer relação com esse mercado, e aí chegou-se à conclusão de que se tratava de uma doença que tinha esse potencial de disseminação entre pessoas, inclusive, né, não só a disseminação de animais para seres humanos. E no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou a pandemia, né, passou ao estado de pandemia, a doença, né, a Covid-19, a partir do momento em que ela já se encontrava em diversos países ao redor do mundo. Então, os primeiros coronavírus, eles, na verdade, foram identificados já em meados da década de 60. Eles compõem uma grande família de vírus encontrados em animais, porcos, camelos, morcegos e que acometem também seres humanos, né? Alguns destes vírus, eles conseguem ter essa característica, né, de zoonose, eles atravessam a barreira entre espécies e infectam, inclusive, a nós, né? E podem causar doenças que o espectro varia muito, desde o resfriado comum, ou seja, quadros mais leves, mais simples, até a síndrome respiratória aguda grave, ou SDRAG, como a gente conhece. Basicamente, 7 coronavírus
são capazes de contaminar, de causar doença em humanos, sendo 4 doença leve, né, como resfriado comum, e 3 que podem evoluir propriamente com insuficiência respiratória, né, com síndromes respiratórias mais graves. E dos últimos coronavírus que a gente tem conhecimento, que causaram infecções de maneira mais importante, a gente tem o SARS-CoV em 2002, 2003, que teve uma letalidade próxima de 10%, mas ficou restrito à China. O MERS-CoV, que foi em 2012, que teve uma letalidade próxima de 30%, mas graças a Deus também ficou bem restrito, mais aos países do Oriente Médio, né? Começou na Arábia Saudita. E o SARS-CoV-2, que a gente identificou em dezembro de 2019, que é o causador da chamada Covid-19, né, que a gente tem vivido atualmente. Esses dados foram dados de ontem à tarde, né, então já mudou um pouco, já mudaram um pouco esses números, mas até ontem à tarde, no mundo, tinham mais de 5.300.000 pessoas confirmadas com a infecção pelo novo coronavírus, sendo 342 mil mortes, e no Brasil, 363 mil casos confirmados, sendo 22.666 óbitos, só que ontem à noite já tinha passado dos 23 mil, né? Então, esses dados, como eu falei, foram de ontem à tarde. Em Goiás, estava, agora não lembro exatamente o valor, mas estava 2.400 e alguma coisa casos confirmados até ontem à noite, por volta de 9, 10 horas da noite, e já tinham 95 óbitos. Então, quando a gente fala em precauções específicas, né, pensando no COVID propriamente, como eu falei, é uma doença, a transmissão através do contato é muito importante, mas ela é uma doença respiratória, né? Então, a transmissão através das gotículas também é extremamente importante, né? As gotículas que são eliminadas ao falar, tossir, espirrar. E quando a gente pensa nesse paciente internado, né, em ambiente hospitalar, o que é necessário? Quarto privativo, lembrar das precauções mínimas, né, dos itens mínimos da precaução de contato e precaução de gotículas. No caso de gotículas, a máscara cirúrgica, e em situações de geração de aerossóis, a máscara N95 ou equivalente, né, PFF2. O quarto privativo, porta fechada, de preferência que esse quarto tenha um sistema de troca de ar, com filtração especial, filtro EPA, pressão negativa, principalmente se forem pacientes muito sintomáticos ou pacientes que você tenha que submetê-los a procedimentos geradores de aerossóis, né? Intubação ou extubação orotraqueal, procedimentos broncoscópicos, endoscópicos, a própria ressuscitação cardiopulmonar com ventilação com ambu, enfim, tudo isso gera aerossol. Então, nessa situação, o ideal seria que os pacientes tivessem um quarto com um sistema de troca de ar adequado. Caso contrário, que esse quarto seja mantido com portas fechadas e o mais ventilado possível lá dentro. O uso adequado de EPIs é muito importante. Então, minimamente, avental e luvas, que são os itens que compõem a precaução de contato, mas também pelo risco de contato com secreções respiratórias, né, deve-se utilizar os EPIs conforme esse risco, né? Então, óculos ou protetor facial, além da máscara cirúrgica, gorro, avental e luvas. A desparamentação cuidadosa é muito importante. Assim, alguns trabalhos no início da pandemia, principalmente trabalhos feitos na China, mostraram uma contaminação muito elevada dos profissionais de saúde na hora da desparamentação. Então, o treinamento assim, exaustivo na hora tanto da paramentação, mas principalmente na retirada desses EPIs é muito importante. Artigos como estetoscópio, termômetro, esfigmo devem ser de uso exclusivo do paciente, e sempre ao final do uso desses utensílios para o paciente, eles devem passar por um processo de desinfecção. O treinamento de toda a equipe é fundamental, de toda a equipe assistencial, visando o melhor cuidado desse paciente, mas principalmente diminuindo o risco de contaminação do profissional de saúde. Obviamente, a higiene de mãos, né, a gente não precisa nem falar, é fundamental em toda e qualquer etapa do cuidado desse paciente e para o nosso dia a dia também, né, não só dentro do ambiente hospitalar, como nas nossas casas, enfim, do cuidado nosso diário. Só para ilustrar a importância da precaução de contato. Gente, o sol está muito ruim aqui, agora eu não estou achando nem posição, peraí. Melhorou. Só mostrando agora a questão da precaução de contato, como ela é importante no COVID,
Essa imagem, esse panfleto do Ministério da Organização Mundial de Saúde mostra que alguns dispositivos, alguns objetos, eles podem também servir de veículos, né, digamos assim, de fomites para a transmissão da doença. Né? Então, laptops, maçanetas, celulares, né, botões de elevador, tudo isso, você pode ter o vírus ali temporariamente, né, até que seja feito um processo de desinfecção daquele objeto, daquele local, e dessa forma a gente, através do contato com as nossas mãos, se contamina, né, temporariamente, e se a gente não higieniza as mãos adequadamente, a gente pode levar a infecção para nós mesmos ou para outras pessoas através do contato das mãos contaminadas com mucosas, seja de olho, mucosa de boca ou mucosa do nariz. Aqui uma outra imagem também da OMS, que, na verdade, juntou algumas orientações que são pertinentes à chamada higiene ou etiqueta da tosse, né, ou etiqueta respiratória, mostrando a importância de você sempre, ao tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca, seja com a parte de dentro, né, do cotovelo, com a dobrinha aqui do antebraço, seja com lenço de papel e imediatamente descartar esse lenço e higienizar as mãos logo na sequência, evitar locais com aglomeração nesses momentos, limpar qualquer superfície que seja altamente tocada, para que a gente evite dessa forma o contágio pelo vírus. Então, o que eu tinha assim de mensagem para passar nessa aula, assim, uma aula breve, desculpem a confusão, mas eu acho que essas mensagens que são importantes da gente ter em mente, né? Primeiro de tudo, a precaução padrão, ela conseguiria, se seguida de maneira exemplar, de maneira adequada, ela já conseguiria por si só evitar muitas infecções no ambiente hospitalar. Mas a gente observava até pouco tempo atrás que uma medida simples, como a higiene de mãos, a adesão sempre foi muito baixa, né? Tinha trabalhos mostrando a adesão em torno de 50% dos profissionais de saúde. Então, se pensar que metade dos profissionais de saúde nem lavavam a mão, é difícil a gente acreditar que essas precauções estavam sendo seguidas de maneira adequada, mas se fossem seguidas as precauções padrão, com certeza elas já evitariam muitas e muitas infecções. O uso oportuno e adequado do EPI, bem como a desparamentação, na verdade, em tempos de Covid, principalmente a desparamentação cuidadosa, são fundamentais para evitar a contaminação do profissional, para evitar que esse profissional contamine outros profissionais, outros pacientes, os seus familiares e, principalmente, e seja perdida uma força de trabalho nessa situação tão caótica, né? Sempre se paramentar ao entrar em contato com o quarto do paciente. Eu vou entrar no quarto do paciente, não vou tocar nele, não vou fazer nada. Mas lembrar que aquele ambiente em que o paciente se encontra é contaminado. Então, a gente pode se contaminar só de entrar no quarto. Então, eu vou só conversar com o paciente, eu não preciso vestir luva, capote, nada disso. Precisa, é necessário. E, ao sair do quarto e se desparamentar, lembrar sempre da higiene de mãos. Como eu falei, a higiene de mãos é algo extremamente importante. Acho que o Covid veio para ser um divisor de águas nas condutas, né, na forma da gente agir, da gente lidar, né, com as infecções de uma maneira geral. Então, acho que a partir de agora a higiene de mãos vai ser algo, com certeza, muito mais frequente. É só a gente se atentar à técnica e o tempo adequados para que a gente, de fato, utilize essa medida tão simples a nosso favor. Aqui só as mensagens finais mesmo, assim, também são panfletinhos da OMS, mas mostrando para a gente auxiliar, para a gente ser cuidadoso, a gente ser atento e a gente ser gentil, né, com quem, infelizmente, venha a adquirir a infecção. E que, mais importante ainda, a gente se mantenha informado, esteja preparado, seja esperto, fique seguro. Eu acho que eram essas as mensagens que eu tinha para passar. Desculpa por essa... Eu já falei, eu sou uma analfabeta nessa parte digital, mas eu espero que não tenha sido muito ruim. E na próxima, espero melhorar também. Obrigada mais uma vez, gente. Está muito ruim. Muito bom, Ana. Obrigado você por ter preparado essa aula aí num tempo até relativamente curto, né? E foi excelente. Eu ia fazer uma pergunta aqui. O que você fala? O pessoal tem se sentido protegido com essas máscaras de tecido. O que você tem a nos dizer a respeito disso?
Assim, a máscara de tecido, a gente tem que pensar nela como uma estratégia de diminuir a disseminação do ambiente, assim, do micro-organismo, do vírus, né, para o ambiente. Só que ela só é efetiva a partir do momento que a gente tem um grande número de pessoas utilizando, né? Porque a máscara em si, ela não me protege assim tanto, porque ela não tem esse poder de filtração dessas partículas, né, do ambiente, né? À toa que ela não é recomendada no ambiente hospitalar ou quando a gente está lidando com um paciente com suspeita ou confirmação de alguma doença transmitida através da via aérea. Mas, com certeza, ela diminui muito o contágio, a dispersão dessas partículas no ambiente, né, no ar, de uma maneira geral, e inclusive na superfície. Então, a partir do momento que todo mundo utiliza, eu freio a saída dessas gotículas, essas partículas do meu trato respiratório. A pessoa que está usando a máscara faz a mesma coisa, ela evita a disseminação dessas gotículas para o ambiente, enfim, para aquele local em que ela se encontra, e com isso a chance de você diminuir a circulação do vírus é maior. Mas precisa realmente ter uma adesão grande, né? Não só uma pessoa usar, mas o ideal é que todos estejam usando para que a medida seja de fato efetiva. Oi, parabéns, Arthur e Ana, excelente apresentação dos dois, tema bom. Ô, Ana, eu vou reforçar uma perguntinha, um comentário que o Jorge fez aqui no chat, que eu acho que já tem algum estudo ou alguma evidência ou coisa parecida de que essas medidas para a Covid dentro dos hospitais diminuíram também as outras infecções hospitalares? Doutor Maurício, desculpa, tem como você repetir a pergunta? Porque tinha dado problema no meu áudio, eu estava tentando acertar. Você pergunta para mim de novo, por favor? É uma pergunta baseada num comentário que o Dr. George fez aqui. Já tem algum estudo que está demonstrando ou pesquisando, ou até já evidência, de que com as medidas que a gente está tomando para a Covid, diminuiu também as outras infecções no ambiente intra-hospitalar? Doutor, eu não tenho essa informação, eu não vi nada de publicação recente falando sobre isso, não. Mas eu penso que vai ter um impacto, sim, positivo, porque, como eu falei, a medida isoladamente mais importante para a gente diminuir a taxa de transmissão de infecção intra-hospitalar é a higiene de mãos. Isso, assim, já tem inúmeros trabalhos mostrando que só a higiene de mãos, isoladamente, já é capaz de diminuir as infecções de uma maneira geral no ambiente hospitalar. Então, como a gente aumentou muito a adesão a esse item especificamente, eu penso que sim, que isso vai ter um impacto positivo nas outras infecções. Mas falar que tem um trabalho ou uma publicação mostrando, até o momento eu não tive conhecimento, não. A outra pergunta é na linha da epidemiologia. A gente já pode dizer que essa infecção está em descenso no Brasil ou em Goiás, ou ela ainda tem curva ascendente? Eu pergunto porque informação do pessoal de laboratório não significa doença, né? E o aumento de contaminados ou de testes positivos, isso aumentou significativamente. Mas parece que o número de doentes, pelo menos os graves, não é tanto assim. Como é que está a sua percepção aí, conversando com outros colegas, independente dessas estatísticas de Rede Globo que a gente vê? Ai, que eu até evito, nossa senhora. Assim, percepção minha, doutor, eu acho que aumentou. Eu acho que aumentou. Assim, eu tenho visto com maior frequência chegarem pacientes com necessidade de internação, casos, inclusive, que a gente, às vezes, não tão típicos, mas que acabam fazendo diagnóstico, assim como tem observado também, inclusive, falsos positivos já, inclusive com teste rápido. Então, a gente tem observado, sim, um aumento do número de casos, inclusive com necessidade de internação. Eu tenho sentido realmente um aumento, assim, nas últimas semanas. Não vinha, mas de 2 semanas para cá, tenho ficado sabendo, tenho acompanhado, visto mais pacientes com necessidade de internação, sim, com diagnóstico confirmado. Mas, assim, só fazendo um parêntese, né? Eu acho que Goiás ainda realmente está muito aquém da situação terrível que outros locais no Brasil têm passado, né? Mas eu acho que a gente ainda está pegando a subida da curva.
Ana, faz um favor. Descompartilhe sua tela, por favor, para aparecer Ai, todo tá. mundo aqui. Beleza. Embaixo, é só descompartilhar. Ai, Jesus, apareceu aqui agora. Embaixo, Pause share. isso. Tá. Oi? Mas ainda não foi, não. Ah, tá. Já vi. Tá, Ótimo. Olha aí, Eu vou mudar de lugar, porque tá terrível, gente. Peraí, não tá dando, não. Melhorou. Nossa, tá muito mais engraçado. Eu fiz tudo ao contrário. Peraí. Tá. Agora acho que foi, né? Eu esqueço que esse negócio é touch. Tá. Pronto. Tem mais alguma pergunta, não? O fato vai ser um DJ lá. Hã? É o quê? O que foi? Bom, fotografei já, galera. Pronto, então beleza, Dranão. Encerra aí. Deixa eu entrar aqui, só para convidar. Amanhã nós temos uma sessão clínica iniciando às 7h. O tema é uma miocardiopatia periparto, viu? No Hospital Encore. Não percam. Mesmo esquema, nós vamos liberar o link. Do mesmo jeito. Bom dia de trabalho para todo mundo aí. Tchau, tchau. Amém. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia. Isso aqui é bonito, né?